gente teve uma desaceleração aí das exportações, o quanto isso trouxe também de impacto ao mercado e quanto isso deve trazer de atenção também ao produtor. Com relação à segunda safra, é um problema de chuva e um problema de data. A gente passou por isso no primeiro governo Trump, esse aqui é o segundo Trump, é o nosso segundo rodeio e a nossa segunda volta no quarteirão. A gente já conhece essas esquinas. Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação no mercado do algodão. Eu vou conversar com Peri Passotti Pedro, ele é consultor de mercado e safra do algodão. Tudo bem, Peri? Seja bem-vindo. Oi, Rafaela. Super obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Queria que a gente começasse, então, vamos falar um pouquinho, então, do preço, né? Os preços aí acima de 65 cents nos contratos após julho. A gente está tendo aí, de certa forma, né, Peri, uma estabilidade, uma recuperação diante das últimas perdas, né, que a gente teve recente com relação aos contratos futuros. Como que isso deve impactar, na sua visão, então, a tomada de decisão de implementação da segunda safra? Pois é, o produtor tem que estar atento para duas coisas que estão acontecendo nesse momento. Então, nós vivemos já há 2 anos um cenário de pouca volatilidade, mercado de lado. Isso aconteceu durante boa parte do ano de 1924, por todo o ano de 1920, 2024 e agora 2025. Agora em 2026 a gente entra com uma queda de 2 centavos, uma subida de 1 centavo, mas continua nesse mesmo patamar. Então, o produtor, ele que tem muito pouco fixado, ele deve aproveitar esses movimentos de 2 ou 3 centavos para cima para fixar alguma coisa. No médio prazo, existem operações de derivativos que estão extremamente atraentes. Eu venho falando isso há algum tempo. Isso é verdade nos últimos 6 meses e continua sendo verdade hoje. Tá? Então, o produtor que puder e conseguir entender deve dedicar um pouquinho do seu tempo para poder estruturar alguma operação que vá fazer com que ele ganhe 2, 3 centavos, mesmo num cenário em que os mercados não reajam. Com relação à segunda safra, é um problema de chuva e um problema de data. Então, estava dando uma olhada nos números do ano passado, e apesar da gente estar um pouquinho mais à frente do que foi o plantio nos últimos 2 anos, a gente sabe que a partir do dia 5 de fevereiro, o calendário da safrinha no Mato Grosso passa a ficar arriscado. No ano passado, os produtores eles arriscaram mais ou menos 10% da área do Brasil plantando depois dessa data, mas os plantios acabaram mais ou menos por aqui, Rafaela, por dia 10, dia 12, quase ninguém arriscou plantar depois disso. Nos últimos 2 anos, a gente teve um bônus de São Pedro. São Pedro foi muito legal com a gente e fez com que chovesse em abril e maio. Não necessariamente isso vai acontecer esse ano de novo. Então, o produtor que puder não arriscar muito, é recomendável. A gente não está num cenário de preços que vá permitir produtividades mais baixas. A pergunta que a gente está se fazendo agora é quanto do que seria planejado, do que foi planejado inicialmente, né? Nós tínhamos essa ideia de uma redução de 5 a 10% na área do algodão, quanto disso vai ser afetado e vai ser ampliado por esse atraso do plantio que se deveu principalmente um pouco ao atraso do plantio da soja, mas principalmente ao alongamento do ciclo da soja. Então, o produtor, mais do que atento ao mercado, ele deve estar atento às datas e pensar muito bem com seus botões se vale a pena arriscar plantio depois da data de hoje. Além também de todos esses desafios, a gente tem também aí, junto a essa movimentação cambial, né? O quanto também esse dólar, vamos dizer aí, um pouco mais baixo, vem impactando também aí na gestão e nas negociações e movimentação por parte dos produtores. Esse dólar mais baixo, a gente pede para o produtor olhar com muito carinho, porque 60%, 70% do custo de produção do algodão é dolarizado. Então, mais preocupado em proteger esses 30% que ele tem em reais, ele deve estar atento às negociações que ele tem com as indústrias de insumo que venderam e que ainda não foram pagas. Então, dependendo de como ele vai fazer o pagamento, talvez seja um bom momento, se ele tiver os recursos, obviamente,
de antecipar uma parte desse pagamento agora em reais, ao mesmo tempo em que trava a venda do produto que vai ser usado para cobrir isso, num dólar futuro, num dólar que ele possa realmente conseguir explorar essa curva. Então, se ele faz essas operações ao mesmo tempo, e nós fizemos uma operação na consultoria dessa maneira, a gente conseguiu captar um desconto interessante por volta de 5 a 6%. Parece pouco, mas eu já matei por muito menos, viu, Rafaela? Então, o produtor que estiver atento a essas flutuações e souber negociar, e claro, tiver condições para poder adiantar parte do seu custo de produção, o mercado está dando boas oportunidades, na minha opinião, para tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Agora, com relação ao custo de produção, o impacto aí de 30% vai depender também de combustível, mão de obra, enfim, é uma parte do custo que a gente não tem tanta visibilidade quanto a outra parte em dólar. A outra parte em dólar, sim, essa está fechada, e se ele conseguir pagar por um preço menor, conseguindo explorar essa diferença cambial entre agora e futuro, agora é um bom momento. E puxando agora para o lado do clima, né? Você comentou das chuvas, né? Então a gente sabe aí que a gente está tendo chuvas elevadas, principalmente aí no centro-oeste, né? Quanto isso já traz perigir, vamos dizer assim, levanta um alerta, né? Também para a seriedade dessa produção e também para essa produtividade, né? O quanto o produtor também tem que estar atento a essa questão climática. Olhando do ponto de vista de grandes culturas, é difícil ver uma operação que seja tão lucrativa e interessante para os produtores, talvez no mundo, do que esse binômio safra-safrinha. E para o produtor que consegue plantar algodão, eu não preciso falar isso para quem é do Cerrado, você realmente muda de patamar quando você vai de milho para algodão, né? Então, se você consegue manter a sua área e plantar algodão em vez de milho, é espetacular. O problema é que nesse mês de janeiro, Rafaela, o produtor vira uma pessoa completamente esquizofrênica e a gente fica confundindo São Pedro, porque de manhã a gente liga e fala: São Pedro, para de chover que eu preciso plantar. Aí ele para de chover, aí você liga em seguida e fala: não, 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 não. Chove porque tem que ter umidade no solo. Então, São Pedro fica confuso. Nesse cenário que eu estava te falando, de correr para conseguir plantar dentro de uma janela ideal, e essa janela ideal vai fazer uma diferença enorme, não só no risco, mas também na produtividade ali na frente, está atrapalhando mais ainda, né? Então, você, quando precisava ter o teu plantio, quando a soja já estava toda colhida ali, ou faltava muito pouco para colher, e você precisava soltar o teu plantio e fazer com que o seu plantio andasse mais rápido, a gente tem esses dias seguidos de chuva, essas invernadas, principalmente no Mato Grosso. Então, isso aumenta ainda mais a incerteza sobre essa questão, que vai ser a questão que o mercado vai se perguntar nos próximos 10 dias. Quanto o produtor conseguiu plantar até o dia 9, até o dia 10? Quanto que ele deixou de plantar? E naquele intervalo que a gente tinha de redução de área de 9 a 10%, o quanto esse número vai ficar mais próximo, 5 a 10%, né? Quanto esse número realmente vai ficar mais próximo de 5, o quanto ele vai ser esticado para 10%, Rafael. Essas chuvas vão interferir diretamente nisso, e é algo que a gente vai estar olhando com muito carinho todo o mercado nos próximos 10 dias. Dentro de 20 dias a gente deve ter uma definição do que aconteceu. Com relação às exportações, né, Peri, a gente teve uma desaceleração aí das exportações, o quanto isso trouxe também de impacto ao mercado e quanto isso deve trazer de atenção também ao produtor. Tem sim, Rafaela, a gente mostra isso muito claramente no nosso curso, né? Então, o Brasil, ele é o único país tropical que tem uma agricultura pujante e importante no mundo. Ah, mas a Austrália é quase toda temperada, tá? Quando você olha ali Brisbane, Northern Territory ou mesmo Queensland, ele está quase todo no clima temperado, ele é como se fosse São Paulo para baixo. O fato da gente estar no hemisfério sul, tropical, faz com que a gente entrasse numa janela de colheita em que o algodão dos Estados Unidos, que é o nosso maior concorrente, ele está acabando. Então, o algodão brasileiro ele é valorizado e as tradings tentam, tanto quanto possível, exportar o máximo que ela consegue até dezembro. Por isso, historicamente, as exportações do segundo semestre, né, do ano, então, as exportações que aconteceram entre julho e dezembro de 2025 sempre vão ser maiores do que as exportações
do primeiro semestre do ano seguinte, que são essas que vão acontecer agora entre janeiro e junho de 26. Principalmente porque nessa janela a gente tem duas coisas. Primeiro, esse algodão tem que ser carregado, então esse algodão ficou pronto ali em outubro, no máximo, né? Desde agosto, as algodoeiras estão soltando esse algodão. Esse algodão, para ser embarcado de janeiro para frente, ele tem que ser carregado. Financeiramente, existe um custo, logisticamente, existe um custo de armazenagem para carregar esse algodão até lá. Então, os produtores preferem que esse algodão saia entre agosto e dezembro. E os traders que querem evitar essa concorrência com o algodão americano, que a partir de janeiro realmente estabiliza a sua exportação lá no alto, os traders também gostam muito de exportar entre agosto e dezembro. Então, você tem uma junção da fome com a vontade de comer, Rafaela. E é por isso que de janeiro até julho a gente vai percebendo essa redução na exportação em relação ao mês passado. Isso posto, a gente está tendo um número que está mais ou menos em linha, apesar de um pouco abaixo, com relação ao ano passado também. Então a gente vai monitorar, mas com certeza o produtor não deve imaginar que essa redução se traduz em uma menor busca pelo algodão brasileiro, ou que o algodão brasileiro está sendo, ou que o algodão brasileiro não tem liquidez, nada disso. Isso é algo normal, esperado, dentro de uma sazonalidade de exportação, em que a gente evita concorrer com o algodão dos Estados Unidos e entra e se expandiu no mercado exatamente entre os meses de agosto e dezembro. Daqui para frente, o produtor que chegou até aqui sem vender e sem carregar, ele deve estar de olho agora no carry que existe entre os meses de março e julho na Bolsa de Nova York. Esse carry chegou a algo próximo de 10%, há mais ou menos um mês e meio. Agora está menor, mas ainda está significativo. Então, meu conselho é faça suas contas, entenda seus bases. De novo, se você tiver condições de carregar e entregar não em fevereiro, março, que vai te precificar contra março ou abril, maio, mas carregar até julho, isso vai te dar um ganho de preços em dólar que tem que ser comparado ao seu custo de carrego. Normalmente essa conta é positiva, a gente tem feito algumas operações dessas aqui dentro da casa e tem valido a pena, Rafael. E então, como fica então a movimentação para os próximos dias, na sua visão, né? A gente está tendo aí, então, de certa forma, uma estabilidade dos preços. Vamos seguir assim? O que que deve, de fato, seguir como fundamento aí dessa movimentação nos próximos dias? Rafael, a gente passou por isso no primeiro governo Trump, esse aqui é o segundo Trump, é o nosso segundo rodeio e a nossa segunda volta no quarteirão. A gente já conhece essas esquinas. O governo Trump é isso, você acorda, abre o Twitter e você vai descobrir o que vai acontecer com a sua vida nas próximas 24 horas, até que ele acorde novamente e abra o Twitter novamente. Então, essa volatilidade de tomadas de decisão é algo que a gente tem que se acostumar. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Tirar dessa incerteza estrutural, macroeconômica e geopolítica no nosso mundo do algodão, não tem nada à nossa frente que demonstre algo que vá mudar significativamente o patamar nos próximos 4, 5 meses. Então, a gente vai começar a entrar daqui a pouco em weather market nos Estados Unidos, e aí a gente vai estar olhando o weather market de todo o hemisfério norte, mas isso ainda vai demorar alguns meses. A gente espera uma estabilidade nos próximos 2, 3 meses, até que comece o weather market, e aí a gente vai começar a falar bastante de clima nos Estados Unidos, no Texas, nos principais estados produtores. A gente vai estar falando de clima na Índia, clima na China, Paquistão, os principais concorrentes do Brasil, o que aconteceu com as chuvas da Austrália, e aí a gente vai poder ver se existe alguma possibilidade de algum deles ter algum problema do lado da oferta, que vai influenciar nos preços sempre para cima. Do lado da demanda, a gente não espera nada muito diferente nos próximos 6 meses, deve continuar aonde está, a não ser que o imponderável aconteça. Então, existe uma grande e compreensiva força de lei da Beautiful Big Bill do Trump, que está sendo avaliada. Isso pode ter impactos muito sérios para o agro mundial, também pode ter impactos sérios para o mercado de defesa mundial, para o mercado de petróleo mundial, para tudo. Isso faz parte do imponderável do Trump estar no poder. Tirando isso, do ponto de vista do nosso mercado,
a gente não deve ter muitas mudanças nos próximos 2, 3 meses. A partir daí, a gente passa a acompanhar e pode ser que a gente tenha uma possibilidade de picos quando alguma notícia desagradável de clima acontecer no hemisfério norte. É isso que a gente vai estar atento daqui a uns 2 meses, mais ou menos, 2, 3 meses, Rafael. Até lá, a gente não espera que nada mude muito, não. E, de novo, derivativos é o grande remédio. Busque, se informe, entenda. Se for o caso, entre em contato com a gente. Eu tenho certeza que existem operações que vão valer a pena, como tantos outros produtores estão fazendo. Maravilha, Pedro, e agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Rafaela. Sempre um prazer, principalmente abrir a semana trabalhando com vocês. Uma ótima semana para vocês e sempre que precisar é só levantar a mão que a gente está aqui. Maravilha, agradeço. Uma excelente semana para você também. Até a próxima. Bom, é isso. Eu te convido então a continuar ligado aqui no Notícias Agrícolas para ter as informações sempre em primeira mão e sair aí com um produtor, né, ou uma pessoa mesmo muito bem informada sobre o mundo do agronegócio. Agradeço a sua atenção até aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.